Bem-vindos ao nosso canal YouTube com uma pergunta crucial para o nosso dia de hoje. Enviado por Dani Correia. É um comentário que diz assim: o senhor poderia fazer um comentário ou um falando nisso sobre o comportamento em período ou não de eleição de psicanalistas que não têm formação prévia em psicologia? A visão deles é diferente de um psicólogo com abordagem em psicanálise? Questiono isso, pois recentemente tenho visto agressividade na fala de muitos psicanalistas e alguns psicólogos, né? E daí ela diz assim, ok, eu queria compartilhar um link de uma psicanalista, que inclusive está no programa Pânico, da Jovem Pan, dando entrevista. Eu não acho que seria interessante divulgar o link dela lá, com as falas dela sobre psicólogos e psicanalistas, mas chama-se a Tia Lores, mais conhecida como Suelen Canin. Eu vou tentar, assim, só introduzir essa questão da relação, né, entre os psicanalistas que têm uma formação anterior em psicologia, mas podia ser também em medicina, que são as duas mais clássicas, né, e os psicanalistas que vêm de outras orientações, que vêm de letras, que vêm de filosofia, hoje cada vez mais advogados, né, também publicitários se interessam e fazem suas análises, e fazem suas formações, e fazem suas supervisões e se tornam psicanalistas. Mas muitos se queixam que assim, ainda pesa sobre eles uma certa dúvida, né? Assim, afinal, não teriam uma formação anterior na área da saúde, então às vezes não recebem tantas indicações, tem uma trajetória mais difícil muitas vezes para se estabelecer como clínicos, né? De fato, isso é uma grande questão, uma tarefa, né? Para a gente sedimentar melhor que a formação em psicanálise ela não demanda um curso prévio nem em psicologia nem em medicina, né? Porque no fundo se entende que quem deve fazer a regulação do campo da psicanálise são os próprios psicanalistas, são suas instituições, suas comunidades, são aqueles que pertencem a esse, eu vou chamar assim, esse movimento, né? Por que é um movimento? Porque ele se transmite pessoalmente. Você tem que ir a uma análise, então você tem um contato com o analista, então esse analista teve um contato anterior com o analista, tem uma rede de vidas, né? De fato, para aqueles que vêm de outras áreas, às vezes a formação fica um pouco mais longa, porque tem também conteúdos, tem temas, né? Sei lá, psicopatologia, que talvez vão exigir algumas incursões em outras áreas e tomar um pouco mais de tempo, né? Mas a rigor é um equívoco, né? A gente maltratar, subestimar, desvalorizar esses que vêm de outras áreas. Eu vou então usar o vídeo que foi enviado aqui pela Dani Correia, né? Sobre a Tia Lores, e ela aparece ali, né? Eu vou sintetizar assim, respondendo uma pergunta que é assim: eu sou psicanalista e voto 22. Né? Meus pares, meus colegas dizem que eu não li Freud. Né? É uma pergunta um pouco assim, indireta, né? Eu acho estranha, porque votar 22 não demandaria, não se esclarece, né, pela tua capacidade de ler Freud. Né? Você se tornar psicanalista é mais do que ler Freud, né? É mais do que dominar Freud, é mais do que entender esse autor e seus conceitos. É justamente por isso que o Lacan vai dizer que a psicanálise ela é uma ética, né? Ou seja, ela compreende o estudo teórico, mas ela compreende uma forma de uso dos conceitos, de sociabilidade a partir dos conceitos, ela compreende escolas onde a gente vive junto, compartilha problemas, discute casos clínicos, né? Quer dizer, é todo um emaranhado, né? Envolvendo várias coisas que vão formando o psicanalista, né? Então não é só ler o Freud. Mas a pergunta para Lores é
assim, eu acho que ela tem por trás o seguinte: eu sou bolsonarista e posso ser psicanalista, né? E aí a gente tem um vídeo dizendo que não. E a resposta da Suelen, a resposta é pior que a pergunta, gente, né? Suelen Canin é como, enfim, parece ser o nome, né, da tia Lores. E ela começa dizendo, vamos ler Freud. Qual Freud? Não cita um texto, né? Não contextualiza. Leva a obra por atacado e diz assim, Freud começa pela justiça. Não? Talvez ela está se referindo ao mal-estar na civilização, mas... E psicologia de massa, análise do eu. Né? O texto do Freud sobre a moral sexual civilizada e a doença nervosa moderna, de 1908. Né? Quer dizer, de onde esta senhora tira que Freud começa pela justiça? E se assim fosse, o que é um grande equívoco, né? Quer dizer, não é por aí que começa a teoria social freudiana, ela começa pela relação com o outro, ela começa pelo que é o Nebenmensch, o que é o próximo, ela começa pelas pulsões, ela começa pelo recalcamento das pulsões em estado de civilização, ela começa pela interiorização da lei, quer dizer, essa ideia de que a justiça vai ser assim lá para o Freud um artefato imperfeito, causa e reprodução de mais mal-estar, algo que é sempre assim meio precário, que a gente, como o envelhecimento do corpo, como a natureza, é algo que a gente tem que aceitar assim como imperfeito, né? Mas a pessoa se arroga. Ela diz assim, você que não fez nenhum curso da Freud, você que está assim, mirim, vai estudar Freud, né? A pessoa segue, né? Ela segue dizendo, então vamos ver o que o Freud dizia de Marx. E fala aquelas batatadas de sempre, bobagenta a afirmação dessa senhora. E eu vou remeter vocês, tá bom, então vamos lá, né? Mentiroso, não é assim. Vamos lá no texto. O que o Freud fala de Marx? Conferências, novas conferências de introdução à psicanálise, 35ª, em torno de uma cosmovisão, uma Weltanschauung. Vai lá, o que ela fala do Marx? Conjecturo que você sabe mais que eu sobre esse assunto. E faz tempo que tomei uma posição contra ou a favor do marxismo. As indagações de Karl Marx sobre a estrutura econômica da sociedade e o influxo das diversas formas de economia em todos os âmbitos da vida humana conquistaram em nossa época uma autoridade indiscutível. O que o Freud está falando. Desde logo, eu não posso saber até onde elas vão ser certas, acertadas em todos os seus detalhes. Ô, Lores, eu não posso saber até onde. Né? Vamos ler Freud. Para de enganar os outros. Me inteiro de que tampouco resulta fácil aos outros que estão mais informados sobre Marx. Na teoria de Marx, me estranha um pouco a tese de como o desenvolvimento das formas de sociedade é um processo de história natural, o que na transformação das estratificações sociais leva ao surgimento, pela outra via, de um processo dialético. Surgem uns e outros pela via de um processo dialético. Ou seja, as estratificações sociais surgem por um processo dialético. Em verdade, não estou muito seguro de compreender corretamente essas asseverações. Olha o que o Freud está falando do Marx. Eu não estou muito certo que eu estou entendendo o que o Marx está dizendo. Não? Se não, mas bem como um precipitado, em verdade não estou seguro de compreender realmente tais asseverações, mas elas não me soam materialistas. Bom, o que o Freud está mostrando aqui é que ele não conhece mesmo Marx, né? Dizer, o que o Marx propõe é um materialismo
dialético, né? Quer dizer, uma teoria que vai pegar o Hegel e dar ao Hegel, a filosofia da história do Hegel, materialidade dada pelas relações sociais concretas. Mas o que o Freud está falando aqui é que ele não acha o Marx suficientemente materialista, né? O que seria um problema. Ou seja, Freud, está se colocando como assim, nós estamos numa posição mais materialista que a do Marx. Tudo bem. Se não mais bem, como um precipitado daquela obscura filosofia hegeliana, por cuja escola também Marx passou. Não sei como poderia livrar, na minha opinião, logo, habituada a reconduzir a formação de classes dentro da sociedade, e nas lutas que sobrevêm desde o começo da história sobre as hordas humanas separadas por pequenas diferenças. Einigeringas. Não tenho as diferenças sociais. Eu creio, né? Eu acreditava que as diferenças sociais foram, na sua origem, diferenças de linhagem ou de raça. Fatores psicológicos, como a escala de prazer constitucional, de agredir, mas também a solidez da organização dentro da ordem, fatores materiais, como a possessão de armas, decidiam os conflitos, os triunfos. A convivência dentro de um mesmo território, os vencedores se convertiam em senhores dos vencidos, escravizados. Aqui não se descobre nada que uma lei natural, né? Ou seja, uma mudança, não se descobre nada de uma lei natural, nem de uma mudança dialética dos conceitos. Ao contrário, é inequívoco o influxo progressivo coberto pelas forças naturais, que exercem relações sociais, né? Ele continua, a força do marxismo não reside, evidentemente, na sua concepção de história, nem na sua previsão do futuro baseada por aquela, senão sua penetrante demonstração do influxo necessário que as relações econômicas entre os homens exercem sobre suas posturas intelectuais, éticas e artísticas. Assim se descobre uma série de nexos e de relações de dependência que até então se haviam ignorado quase por completo. Loris, o que o Freud fala do Marx? Que ele descobriu nexos entre as relações humanas de produção e trabalho e as posturas éticas, intelectuais e artísticas. Que ele não é suficientemente materialista, né? E que ele não sabe direito, né, como julgar esse autor. Que você está difundindo preconceito? Que você está pegando algo que está aí na nossa cultura, né, organizando polarizações vazias, sem substância, se apoiando nisso? Estudar o que a gente precisa nesse momento. Daí ela continua o tal do vídeo dizendo assim, olha, o Freud, ele seria contra atos que oprimem a liberdade, a perda do poder e da ação, a perda da própria essência. São Dimas à tarde. Freud não tem o conceito de essência. Isso a senhora está introduzindo na obra. Que essência? Que essência para o Freud? Não tem atos que oprimem a liberdade. Tá bom, então vamos discutir o papel da censura. Quer dizer, quando Hitler invade a Áustria e leva a filha do Freud para a Gestapo, Freud tem que prestar um depoimento dizendo que ele vai sair do país. Uma operação internacional ajudada pelo embaixador Bullitt dos Estados Unidos e pela princesa Maria Bonaparte da Grécia. E ele critica o nazismo. Ela diz, olha, vocês querem que eu assine um bilhete dizendo que a Gestapo tratou muito bem da minha família. Quer dizer, essa é a liberdade de expressão. Quer dizer, cada um tem o direito de, assim, livremente se expressar, né? Então vamos imaginar, a Áustria do Freud está sendo invadida, e daí os nazistas têm a sua liberdade de expressão também, não é? Não é? Você está dizendo, figura, entenda, liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
A hora que você comete esta bobagem de defender o discurso bolsonarista como um discurso da liberdade, vamos dizer assim, ampliação da liberdade. Que liberdade você está dando para as pessoas? Que conceito de liberdade? Você vai procurar no Freud? Cadê o conceito de liberdade no Freud? Não tem esse conceito! Essa ideologia da sua cabecinha que está atrapalhando aqui a conversa. Não é assim que a gente fala. Vamos pensar assim, né? Na psicanálise, voltando aí para outra pergunta, a gente tem algumas habilidades que são exigidas, né? Entre elas, habilidades de, assim, ler, escutar, entender, refletir criticamente sobre discursos, né? Outras práticas, outras profissões, elas podem se contentar em dizer assim, olha, eu vi a pessoa falando, acreditei e votei pela minha cabeça, mal ou bem, né? Outras práticas, né, outras profissões, elas não exigem consciência ético-crítica do que significa usar as palavras em espaço público, também em espaço privado, né? Então, o que a gente está dizendo assim? Alguém que não consegue perceber, né, que há uma contradição, né, que há algo violento, que há algo inaceitável em alguém que diz, por exemplo, dentro da Câmara, né, no espaço público e político, eu não te estupro porque você não merece. Né? Uma fala, uma frase. Na psicanálise não tem essa de, não, mas é só um jeito de dizer. Não, mas eu falei, mas não era bem isso. A gente leva muito a sério o que as pessoas falam. A gente se exige uma consciência das implicações do discurso para a vida social das pessoas. Então, se você não consegue entender que um discurso que enfatiza e valoriza armas tem uma relação direta com aumento de feminicídio, aumento de violência doméstica, aumento de suicídio, como mostram pesquisas brasileiras e internacionais da Organização Mundial de Saúde, você é alguém incapaz do ponto de vista da análise de discurso, inepta do ponto de vista do entendimento de como funciona a saúde e o que são elementos que, assim, infringem mal-estar à saúde. Você não leu o texto de Freud, onde ele diz assim, olha, práticas de repressão e de contenção moral da sexualidade, elas favorecem a criação da neurose, né? Onde tais práticas acontecem? Acontecem na cultura. Ou seja, se a gente quer agir indiretamente sobre aquilo que causa sofrimento para os nossos pacientes, nossa fidelidade primária, a gente deve, na medida do possível, evitar concorrer para aquilo que causa, incrementa mais mal-estar, mais conflito, maltratado, mais sintoma. Mas não, a senhora me cria uma quantidade de tolices, liberdade de expressão pensada assim. Outro critério de como funciona a escuta psicanalítica, né? Que ela valoriza, sim, a empatia. Ela não vai olhar para aquela que é diferente e tal, e achar que ela é um bandido, valoriza que a gente vai tentar acolher a diferença. Não? Bom, nesse trabalho, a gente vai colocar em ação, assim, que de fato a palavra nos escapa. Né? A palavra, ela vai para lá, vem para cá, a gente não domina exatamente a linguagem domina as nossas intenções. Daí a importância da constância, da importância da repetição. Daí o critério do falou uma vez, tá. Mas o que fazer com uma pessoa que diz, eu não sou coveiro,
Eu imito alguém que está morrendo de Covid. Eu satirizo aqueles que não estão tendo acesso à medicação. Eu incentivo uma medicação equivocada. Eu corrompo o processo de aquisição de vacinas. Eu adio o processo de aquisição de vacinas. O Brasil tem... Deixa eu te explicar uma coisa. Tem 3% da população mundial. Aqui morreram 15% das pessoas que morreram de Covid. Você acha que é por causa do ar? Você acha que é porque é o clima tropical? Você acha que foi o quê? As pessoas da internet que falaram bobagem demais? Né? Por que desse dado? Né? De onde ele vem? Minha cara Suelen, você vem com essa de o colega psicanalista que aponta o dedo e diz, olha, como dissemos, Vera Iaconelli e eu, e digo de novo, gente, em primeiro lugar, ninguém falou em Marx, ninguém falou em vote em Lula, ninguém falou em vote Haddad. O que a gente está dizendo da posição de psicanalista na polis, como hoje as instituições sérias de psicanálise todas, que eu conheço, isso não. Ninguém está dizendo isso sim. Ninguém está dizendo que você não pode ser de direita, conservador. Bons e maus conservadores, pessoas interessantes e não interessantes da esquerda. É que a senhora, um déficit de formação política, confunde o que é uma atitude conservadora com uma atitude fascista, necropolítica, uma atitude de alguém que incentiva, né, a violência. Agora me mostre no Freud onde está o incentivo à violência. Onde está isso? Essa correspondência dele com Einstein, né? Porque a guerra, o Freud tematizou a violência como um processo relacionado à pulsão de morte, problemático, como é que a gente faz para dar conta disso? Hoje você está enaltecendo esse negócio? Em nome de quê? Bom, dito isso, né, quer dizer, é afrontoso, porque acontece o seguinte, aí eu volto na primeira questão, né? Psicólogo, não é psicólogo. O que significa que a psicanálise pretende fazer a sua regulação? Né? Ou seja, você tem a regulação primária do Estado, então faz o curso de medicina, faz o curso de letras, isso está regulado pelo Estado. A psicanálise pretende fazer sua regulação. Isso significa que são as escolas, que são as comunidades, são os psicanalistas que vão se reconhecer. Né? Bom, então, para alguém na nossa cultura falar como psicanalista, precisa ter uma formação em psicanálise. Não estou falando formação em psicologia. Tem que ter uma formação e tem que ter uma fidelidade com o discurso, mas não precisa ser do Lacan nem do Freud, pode ser da Melanie Klein, pode ser de qualquer escola que seja propriamente psicanalítica. Agora, a sua escola de reprogramação estrutural, isso não é psicanálise, tem uma marca registrada. A senhora promete que uma pessoa vai emagrecer 83 quilos. Isso não é psicanálise. Elevar a autoestima e a primeira regra de Maslow, a sobrevivência, isto não é psicanálise. Escalas de consciência. De que planeta a senhora vem? Isso não é psicanálise. Você é contra a legalização das drogas? Com quais argumentos? Eugimar Júnior. A antiga psicanalista não se aprofundava comigo no sofrimento psíquico em relação com a brutalidade da superestrutura do capitalismo que moe o trabalhador como eu. Dizia não ser da psicanálise isso. Não, é esse tipo de subterfúgio. Né? Quer dizer, isso não me diz respeito. Né? Os psicanalistas invadem a Áustria, isso não é de respeito. Eu sou um psicanalista, eu trabalho com a realidade psíquica. Né? Então daí a pessoa sofre opressão de gênero, sofre opressão de raça,
a pessoa sofre violência no trabalho, e você está, assim, numa espécie de bolha, né? Em que isso não tem nada a ver com você. Você está fazendo as pessoas emagrecerem. Essa ideologia do emagrecimento, isso faz mal para as pessoas. Não é assim que a psicanálise entende que pode ser, deve ser uma relação de cuidado com o seu corpo. Instituto Coeficiente de Treinamento. Minha querida, leia um negócio chamado 3 ensaios, Drei Abhandlung, para uma teoria da sexualidade. Leia lá, lê de novo, porque o problema aqui não é ler Freud. Tem uma outra parte mais complicada, chama entender Freud. Entender Freud, sabe? O cara escreveu um negócio contra, do começo ao fim, tal coisa chamada a inocência das crianças. Suelen Canin, Titia Lores, vem defender a inocência das crianças em nome da psicanálise. Cara, isso é o que o bolsonarismo está fazendo com a cultura, gente. Né? Não é o caso isolado. Né? Esse caso é ridículo. Né? É a pessoa iludindo. Tem, sei lá, 900 mil, quantos seguidores? Um monte de seguidor, né? Estão sendo enganados, gente. Pode fazer o seu trabalho, mas não usa. Psicanálise, não usa. Né? Ou então faz uma formação. Fala, ó, fiz 215 anos de análise, estudei com tal pessoa, domino mais ou menos os conceitos, fiz supervisão. Mas zero, traço não dá. Né? Quer dizer, bolsonarismo é esse tipo de liberdade. Carla Zambelli armada, né? Entrando atrás de um, sei lá, militante. Liberdade. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Isso é liberdade, Suelen? Deputada, andar armada, perseguir os outros pelas ruas. Isso seria uma boçalidade política. Mas deixa a psicanálise fora. Pelo amor de São Dimas. Não meta a psicanálise nessa sua impropriedade. Olha o que está acontecendo. O outro entra dentro de uma festa de aniversário e diz aqui é Bolsonaro e mata uma pessoa. Isto não tem cabimento para aqueles que trabalham com direitos humanos. Aí vai entrar uma coisa que é assim. Se você é psicólogo, você tá obrigado, vamos dizer assim, pelo código de ética, a respeitar os direitos humanos, a respeitar o ECA, a respeitar a avaliação psicológica para porte de armas, a respeitar uma série de legalidades, né, que tem que ver com o campo da saúde. Se você não é psicólogo, você não tem essa cláusula de restrição. Né? Quer dizer, tudo bem, não precisa. Mas então vai ter que resolver isso com um nível de reflexão sobre a moralidade, com um nível de explicitação da tua posição ética. Né? Você vai defender imbrochável, golden shower, você vai defender o pênis, o tamanho do pênis do japonês, você vai defender o gay não sei do que, preconceito de raça, negros por arroba, preconceito de gênero, deu uma fraquejada. Não é uma, não é duas. Só que, tô dizendo para vocês, se você fosse arquiteta ou ourives, que é uma profissão incrível, tudo bem. Você não tem nenhuma obrigação ética de ter uma relação crítica com a palavra. Você não tem nenhuma obrigação ética de ter escuta empática com o outro. Mas você quer e insiste em pôr no seu Instagram psicanálise. E aqueles que se deixam levar, a gente pode dizer, tá, incautos, ingênuos, pessoas são manipuladas. Né? Aqueles que entram nessa ideia, né, de que Bolsonaro está defendendo, né,
como é que a Damares disse, né? Quer dizer, quebrar os dentes da criança para facilitar o sexo oral, dar papinha para facilitar o sexo anal, né? Deixar que as crianças sejam então raptadas. Não se tem notícia de onde ela tirou isso. Às vezes, quando a gente não tem notícia de onde vem, é porque a pessoa está criando, né? A gente sabe o valor de adesão, né? O valor identificatório que esse tipo de declaração causa, né? Como é que a gente pode chamar isso? Irresponsabilidade discursiva, né? A pessoa não tem consequência com o que ela está falando, né? A pessoa não tem consequência, que se ela diz assim, eu sou especialista em matar, né? Uma pessoa que tem autoridade, né, da presidência, isso vai se transferir para os outros, né? E a gente está vendo isso acontecer. Por quê? Porque a gente estuda um pouco sobre narcisismo, identificações, projeções, psicologia de massas. Mas quem é você? Qualquer um. Qualquer um. Não estou aqui falando em nome de instituição alguma. E tem isso, é psicanalista e coach. Como se não bastasse. Sempre tem, como diz o Lacan, o pior. Né? Psicanalista, o coach do coach, e depois psicanálise da alma. Psicanálise da alma? Minha cara, não tem psicanálise a alma. Se você quer ser religiosa, muito legal, religião é uma expressão cultural, mas quem está perseguindo as religiões no Brasil é o PT? É o Lula que está perseguindo? Ou são as religiões afrodescendentes, né, que estão sendo atacadas, né? Chute na Virgem Maria, né? Esse tipo de violência não está vindo do lado de cá, está vindo do lado que você acha que tudo bem, em nome da liberdade, eu posso então... Aqui, ó, estou exercendo minha liberdade. Não estou exercendo minha liberdade? Exerça você a sua. Né? Quer dizer, não pode você ter uma confiança que, no fundo, autoriza a barbárie, né? Vai contra a cultura, vai contra, né, a ideia assim, de desejo, né? Contra tudo aquilo que a psicanálise pode argumentar, não é uma argumentação muito forte, muito sólida. A gente não tem um ideal de pessoa, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Uma outra vez a gente fala, é melhor que não seja um homem ou uma mulher movido pela culpa, né? A moralidade da culpa é uma moralidade meio básica, meio estimuladora das neuroses. Mas é baixa densidade, né? É baixa densidade identificatória, né? Não é para se identificar comigo, nem com o Freud, nem com Lacan, né? Quer dizer, a gente tem que superar as identificações, né? Imaginar, então, e ler o discurso que diz assim, olha, isso não, como... então vocês estão apoiando o comunismo. Chama-se imaginário, né? Só quem está assim, absorto e preso no imaginário, imagina que se eu estou dizendo não isso, eu estou afirmando aquilo. Lógica básica, vai ler um pouquinho. Dialética elementar, vai ler mais um pouquinho. E Freud, texto sobre a negação de Verneinung. Beijo, abraço, aperto de mão. E se inscreva no canal. A Queiron tá... Você não, tá, Suelen? Suelen, você não. Nesse canal, né? Tudo bem, se você pedir com carinho eu deixo também. Vou falar com a Queiron tá antes. Tchau, tchau.